Paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui dar um testemunho. Eu chamo esse testemunho do cemitério para a vida. Eu não vou falar nomes porque eu não pedi autorização para a pessoa, para mim poder falar o nome da pessoa. Por isso eu tampei até o rosto, né? Porque eu não pedi autorização. Mas eu tenho que dar esse testemunho. É uma pessoa da minha família, muito íntima. Mas eu não tive como entrar em contato para mim poder pedir autorização para estar postando a foto ou falando o nome. O rosto, né? E falando o nome. Mas eu quero dar esse testemunho porque eu tenho certeza que esse testemunho vai ajudar muita gente. Esse testemunho vai acrescentar a fé de muitos. Esse testemunho, pessoas que estão passando pela mesma situação, vai ter força para poder dar volta por cima, vai ter força de crer que Deus é o Deus do milagre e que do jeito que Deus agiu na vida dessa pessoa, vai agir na sua vida, na vida dos teus. Um tempo atrás, essa pessoa foi e caiu de um muro muito alto, muito alto, muito alto. Uma funcionária dele chamou ele dizendo que não conseguia abrir a chave do estabelecimento, ele foi para lá. E não teve paciência do chaveiro chegar, subiu em cima do muro, escorregou e foi segurar no fio de alta tensão para não cair. Nisso ele levou um choque e foi jogado 2 metros para frente e bateu a cabeça na quina da calçada. E ficou com a cabeça aberta, infartou, e o cliente dele, médico, que ressuscitou ele. E foi para o hospital Saboia. Chegando lá, a cabeça dele estava inchando demais. Levaram para o hospital e já tiraram metade da caixa craniana dele para que a cabeça dele pudesse inchar. E começaram cuidaram, tratar de guardar aquele osso da cabeça dele para depois, posteriormente, estar colocando novamente. Só que eles não sabiam como que ia ser as coisas. Nesse meio tempo, ele ficou em coma. Ele ficou na UTI, ele teve pneumonia, né? Que a maioria das pessoas que ficam na UTI tem pneumonia. Teve que abrir a traqueia. Ele teve escárias tão profundas que no quadril dele dava para ver o osso. No calcanhar, no punho. Ele teve infecção generalizada. Uma parente dessa pessoa, parente nossa, falou que ele teve meningite, até comentou comigo que ele teve meningite. E ele sofreu muito, muito. Ele ficou muito tempo, uns 4 meses, né? Passando por essa dificuldade, por esse sufoco, ficou em coma. Ele não andava, ele não falava. Ele perdeu 45% da massa muscular dele, ele perdeu 45 quilos. E chegou uma hora que ele operou a cabeça 13 vezes. E ele chegou uma hora que os médicos estavam dando remédio para ele e não estava resolvendo nada. Não estava adiantando nada. E os médicos falaram assim, olha, não tem mais o que fazer. Vocês oram, vocês rezam, porque não tem o que fazer, a gente está esperando a hora do óbito. E o médico falou, ó, taxativo. Daqui a pouco, de uma hora para outra, ele pode morrer. Só que o médico não conhecia o Deus vivo, todo-poderoso, qual eu servia e qual eu sirvo. E uma bencinha da minha vida me ligou. Ora, que os médicos falaram que não tem mais o que fazer e os remédios não estão fazendo efeito. E eu orei. E aí, não demorou muito tempo, me ligou de novo. Os médicos falaram que não entendeu nada, mas que simplesmente de uma hora para outra o remédio começou a fazer efeito. E ele foi tomando os remédios naquela UTI. Quando ele ficou um pouquinho mais forte, transferiram ele da UTI para o quarto. Aí falaram assim, olha, ele estava muito magro, muito acabado, muito fraco. Falou, não tem aqui um lugar para ele ficar, porque como ele teve infecção generalizada, é melhor colocar ele em casa e um home care. E isso foi feito. E foi contratada uma enfermeira para cuidar dele. Só que essa enfermeira
recém-formada, ela foi e deu um pedaço de bolo para ele. Ele estava com a traqueia aberta. Vocês já imaginaram, né? Nisso esse homem passou mal. Esse homem foi para o hospital. Ficou mais um mês. Ruim. De novo entre a vida e a morte. E novamente, essa bencinha me liga. Ele está indo para o hospital. Ora por ele. E aí eu pedi oração nas igrejas e eu orava também. E ele ficou um mês ali no hospital da USP. E voltou para casa. E nesse meio tempo dessa cirurgia, ele teve que colocar um dreno, porque saía muito sangue, né, do ouvido dele. E os médicos falaram, vai ter que colocar um dreno para o sangue sair, circular e ir até na urina. Então ele colocou uma válvula, ele estava tão magro, que você via no peito aquele fio da válvula no peito dele, que vinha da cabeça até a bexiga. E eu tinha falado para o Senhor, Senhor, os médicos falou que ele não vai andar, os médicos falou que ele não vai falar, os médicos falou que ele não vai ter vida sexual normal mais, os médicos falou que ele vai ser um vegetal. Mas, Senhor, eu te digo, e eu te peço, em nome de Jesus, que ele volte a andar, que ele volte a falar, que ele tenha vida sexual normal e que ele não seja um vegetal. E aí eu entreguei nas mãos do Senhor e deixei Deus agir. Eu entreguei e deixei, eu não tirei de volta. Com o passar dos dias, a minha bencinha me liga de novo. Ele foi coçar a cabeça, ele viu um pedacinho, achou que era uma casquinha de ferida, puxou. Um tanto assim, era a válvula. E esse homem foi de novo agora para as clínicas, com a cabeça toda enfaixada, com um pano, pessoal desesperado. Chegou lá, os médicos falaram, ele não pode ficar sem isso. A cabeça dele é como se fosse uma moleira de bebê, porque não tinha caixa craniana. Aquela caixa craniana que foram tirada e guardada para colocar depois, apodreceu e teve que jogar fora. Porque ele ficou muito tempo internado, muito tempo na UTI. Então ele estava sem a caixa craniana na metade da cabeça. E os médicos falaram assim, ele não pode viver sem isso. Nisso, o Senhor falou para mim assim. Primeiro eu fui na casa de uma obreira e falei para a obreira, olha, aconteceu isso, isso, isso com ele. Ela virou para mim e falou assim, mas você não pediu para Deus que você queria ele sem válvula? Falei, eu pedi. Ela falou, então, Deus tem um jeito dele de agir. Você acha que Deus ia permitir que ele sarasse, ficasse bom? Falei, agora vamos tirar a válvula? Lógico que não. Deus sabe o que está fazendo. E ele não vai morrer. Ele vai sobreviver, porque o Senhor falou que não era para morte. Ele não vai morrer. Nisso, ao chegar em casa, o Senhor me falou assim, faz uma campanha corrida de 7 dias. E eu falei para Deus, Senhor, uma campanha corrida de 7 dias? E o Senhor falou, 3 pessoas, vai serem 3 pessoas, 2 pessoas vai te ajudar. E eu, quem, Senhor? Nisso eu vi 2 mulheres, como se fossem soldadas, vindo ao meu encontro, marchando como se fossem soldadas. E eu reconheci as 2. E eu falei, Senhor, e se elas não quiserem fazer? Porque uma é de um ministério, outra é de outro. Uma pensa de uma maneira, outra pensa de outra. Aí o Senhor, vai ser as 3. Eu falei, Senhor, quando eu começo a fazer campanha na minha casa, eu começo com uma pessoa. Quando eu vou ver, minha casa está cheia de gente. Tudo dando glória a Deus e aleluia. Como é que eu vou fazer uma campanha só nós 3? Quando as pessoas chegarem, eu não vou poder mandar embora. Elas vão querer entrar. Eu sei, falou, ninguém vai vir. Vai ser só vocês. E eu fui até essas 2 pessoas. Regina, minha vizinha, que morava no fundo da minha casa, ali no Jardim de Abril. E minha tia Helena, que mora até hoje no mesmo lugar, né, onde eu morava. E eu falei, se for Deus, as 2 vão aceitar. A hora que eu abri a boca, as 2, amém. As 2 aceitaram. E por 7 dias a gente fez uma campanha. 7 dias corrido. Ninguém chegou. Ninguém bateu no meu portão. Depois dos 7 dias corrido, eu fui e fiz uma outra campanha. Apareceu um monte de gente. Era gente batendo na porta, batendo palma, querendo entrar. Quando eu vi, a minha casa estava cheia de gente. Mas nos 7 dias que o Senhor Jesus falou, não vai vir ninguém, realmente não veio ninguém. E aí passou o tempo
Essa pessoa foi melhorando. Depois tinha que colocar platina na cabeça, porque ele não tinha mais metade da caixa craniana. Só que ele estava muito fraco, não podia colocar. Ele estava muito debilitado. Aí esperaram o momento dele até ele se melhorar um pouco. Quando ele melhorou, ele não quis colocar. E de novo essa minha bencinha me ligou e falou assim: ora, porque ele não quer operar de novo, ele não quer colocar platina, ele precisa colocar essa platina. E novamente entramos em oração, novamente eu orei. Não passou muito tempo, ele estava operando. Ele aceitou operar de novo e colocou as platinas na cabeça. Depois disso, eu falei: Senhor, falta ele andar, falta ele falar. E a vida sexual dele normal. Porque vegetal eu já vi que ele não vai ser. Esse homem, com o passar dos dias, esse homem falou e ligou para mim, para avisar que estava falando. E eu: quem é esse bêbado que está falando comigo no telefone? Quando ele falou o nome dele, ele chorava de um lado, eu chorava do outro. Depois ele andou. E a última, ele tem um filho de 10 anos. Então aí dá para vocês verem que tá tudo normal. Então, quando o Senhor falou para mim, não é para morte, eu acreditei. Eu digo que por tudo que ele passou, ele foi lá na portinha do cemitério, atravessou, chegou lá, chega perto do túmulo, viu o buraco e voltou para casa. E só Deus faz isso. Tanto é que ele ia ser aposentado, porque por tudo que ele passou. E o dia que ele chegou no médico, andando com a muleta na mão, o médico olhou, sentou e falou: eu não acredito nisso. Falei que esse médico não conhece esse Deus maravilhoso que a gente serve. Esse Deus tremendo, esse Deus fiel. Por isso que nós temos que ser fiel ao Senhor também. E hoje em dia, ele anda, ele fala, ele tem a família dele, ele é perfeito, ele trabalha, se sustenta e ainda ajuda as pessoas quando pode, quando precisa dele. E toda a honra e toda a glória seja dada a esse Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Então, se você tem alguém que está enfermo, se você tem alguém, ou se você está desenganado, se os médicos falaram assim: ó, não tem mais jeito, acabou, teus dias estão contados, põe os seus dias na mão de Deus e pede para Deus entrar com providência, te dar vitória, entrar com socorro no nome de Jesus Cristo. Agora eu vou te mostrar. Como eu disse, eu tive que fechar, né? Porque senão eu não pedi autorização. Olha, mas dá para vocês verem. Deixa eu trazer mais para cá, no claro, para vocês poderem ver. Vou trazer vocês mais um pouquinho aqui pertinho de mim. Olha a mão dele, tá vendo? A mão dele que fininha. Dá uma olhada, a traqueia dele aberta. Dá para ver a magreza dele, né? Muito magro. E aqui ele já estava se recuperando, hein? E olha aqui ele, depois de recuperado, olha o tamanho desse pescoço, desse queixo, somente a traqueia ali aberta. Que depois ele fez uma cirurgia plástica para voltar ao normal. Esse é o Deus tremendo. Esse é o Deus que eu sirvo, que você serve. Esse é o Deus ao qual nós devemos obediência. Esse é o Deus Todo-Poderoso, qual, quando ele fala, vai, vai. Quando ele fala, faça, faça. Quando ele fala, para. Quando ele fala, deixa eu agir, entrega nas mãos dele e não se preocupa, porque ele faz. Ele é fiel e ele cumpre. E esse homem, esse varão, foi do cemitério para a vida. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém?